Hey, yo, business people, how are you doing? Welcome to our podcast, Business English do Básico Avançado. I'm your teacher and host of this podcast channel, Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here with us. Este é o podcast oficial para você que quer aprender Business English numa ordem cronológica, lógica e fácil para que você coloque em prática no dia a dia, no seu trabalho e, consequentemente, alavancar a sua carreira, crescer, ganhar sua promoção, ou entrar numa multinacional, ou até mesmo ser expatriado. Tudo isso através do seu desenvolvimento, da sua fala no inglês. No episódio 4, nós aprendemos os principais verbos utilizados para descrever as atividades de uma empresa. Inicialmente, o objetivo do episódio de hoje era colocar tudo o que aprendemos nos episódios 3, que falamos sobre Introduction, né, e as principais perguntas para nos introduzirmos no contexto de business. Porém, sempre antes de postar o episódio para você, eu costumo escutar e reescutar os episódios. E ao fazer isso, eu acabei identificando uma gap, né? Um pequeno buraco, vamos dizer assim, né? Uma pequena lacuna, né? Que não chega a ser um erro, porém eu sempre tenho para mim que eu devo entregar para você o meu melhor, da forma com que eu gostaria que você entregasse tudo de si para mim, né? Se você fosse meu professor, se você estivesse me auxiliando de alguma forma. So, to cut a story short, cutting to the chase, or to sum up, para resumir, hoje, no episódio 5, nós aprenderemos algumas peculiaridades da conjugação dos verbos que aprendemos lá no episódio 4, alright? Então a gente vai fazer uma extensão do episódio 4 aqui, como eu disse, para entregar a melhor experiência possível para você, para não deixar nenhuma lacuna em aberto, alright? Então será um episódio um pouco mais gramatical, porém será fundamental você ter essa base bem sólida para que você consiga, então, construir as suas frases cada vez mais sólidas, né? Mais coesas. De nada adianta você adquirir vocabulário, mas não tem a base, não tem coluna na sua casa, né? Não tem base, não tem coluna, a sua casa vai cair, certo? So, without further ado, let's get down to business. Para iniciarmos, então, nós vamos escutar o mesmo áudio que nós escutamos lá no episódio 4. Lembra que teve um áudiozinho ali que eu coloquei, onde você teve informações, né? Você pôde praticar o seu listening e obteve informações sobre uma companhia chamada Kikoman. Após, então, nós escutarmos esse áudio, eu vou elicitar para você, vou mostrar para você os detalhes da conjugação dos verbos utilizados. Combinado? Here we go. Kikkoman is a Japanese company, and we sell 400 million liters of soy sauce every year. We sell 400 milliliters of soy sauce every year. Veja que ele falou we sell, nós vendemos, ok? Próximo. We employ around 6,000 people in total. We employ 6,000 people in total. Nós empregamos, então, we employ, tá vendo? We employ. Então, o verbo employ não tem nenhuma modificação. Vamos seguir. We export soy sauce all over the world. We export soy sauce all over the world. Nós exportamos molho de soja para todo o mundo. Então, we export, tá vendo? O verbo export também não teve nenhuma modificação. Including Asia, North America, Australia, and Europe. Okay. We also develop new products for the pharmaceuticals industry. We also develop new products for the pharmaceuticals industry. We also develop que é o verbo desenvolver. Então veja que não tem nenhuma conjugação também. E a gente já vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, tá? Restaurants, supermarkets, and Asian food shops buy our products. Olha lá, restaurants, food shops, buy our products. Então, tá vendo? Várias pessoas, várias empresas buy our products. Então, o verbo buy também não tem nenhuma modificação. And we also provide lessons in Japanese cooking. And we also provide lessons. We provide, tá vendo? We provide. O verbo provide, fornecer, também não tem nenhuma alteração na conjugação dele. Legal.
Olha só, tem várias coisas que a gente pode notar ou tirar de aprendizado desse áudio, tá? E o que eu quero elicitar aqui para você é, assim como no português, nós temos várias conjugações ou várias formas de conjugarmos os verbos. Vamos começar pelo infinitivo. Vamos entender o que é um verbo no infinitivo. É o estudar, progredir, sabe? O ar, ir, or, ur. Esses são os verbos no português, certo? Estudar, dirigir, progredir, colher, né? Sempre termina com o R ali, né? Ar, ir, or, ur, né? Os verbos no infinitivo no inglês, eles, para estarem no infinitivo, eles precisam da palavra to, né? Então, por exemplo, se eu vou falar o verbo comprar, né? É to buy, to buy. Se eu vou falar o verbo fornecer, to provide, né? Ou to supply, whatever. Tem os mesmos significados. Se eu for falar o verbo dirigir, seria to drive, dirigir, tá vendo? Tudo no infinitivo. Entretanto, você percebeu que os verbos, no contexto do áudio, eles não utilizam o to. Eles falam assim, ó, we provide, we supply, we employ. Eles não falam we to employ, we to provide, né? Então, essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar na conjugação dos verbos. Quando nós estamos formando frases ou uma frase, você não precisa usar o verbo no infinitivo. Por exemplo, você não vai dizer I to work in the morning. A tradução disso seria eu trabalhar de manhã. I to work in the morning. Não, né? Não dá para nós dizermos isso, não ficaria certo. Apesar de que possivelmente a pessoa iria te entender. Ok. Entretanto, o correto seria você dizer I work in the morning. Tá vendo que a gente tira o to? I work in the morning. A gente não precisa do I to work in the morning. É eu trabalho de manhã ou trabalho durante as manhãs. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Sempre que você estiver formando uma frase, na grande maioria das frases, você não vai precisar utilizar o verbo to, né? Você não vai precisar usar o to antes do verbo, alright? Por quê? Porque o verbo estará conjugado. Salvo raras exceções, né? As quais você precisa, por exemplo, conectar dois verbos. Vou te dar um exemplo. Entretanto, isso aqui é uma gramática bem profunda e eu não vou me aprofundar nisso aqui hoje. Caso contrário, você ficaria muito confuso ou confusa. Olha só. Salvo as exceções que você precisa conectar dois verbos, aí sim você vai precisar usar o to no meio desses verbos. Vou te dar um exemplo. Eu quero jogar bola, tá? Um exemplo bem irreal aqui. I want, então o quero, né? Você vai falar I want, eu quero, certo? Beleza. Aí o jogar, tá vendo que o jogar tá no infinitivo? Eu quero jogar. Aí sim você utilizaria I want to play soccer. Alright? I wanna play soccer. Que ficaria aí na abreviação. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho para crescer, né? Eu estudo para crescer na minha carreira. I study to grow. I study to grow in my career. I study to climb up the career ladder. Para crescer na minha carreira. Alright? Tá vendo? Então eu estou utilizando um verbo principal ali e um verbo secundário que está no infinitivo. Aí sim eu utilizo o to. Ok? Explicado? Então, essa foi a primeira coisa, né? Esse é o primeiro detalhe que nós podemos perceber aqui, ou tirar de aprendizado, lá do episódio 4 e da conjugação de verbos como um todo, principalmente do contexto que nós estamos. Alright? O segundo aprendizado aqui é, o contexto desse áudio, ele está todinho no present simple. Você notou isso? Você já sabe disso? Você já estudou o Present Simple? Já escutou o que é? Já sabe? Já utiliza? Legal, maravilha. Mas olha só, de novo, ressaltando, é sempre bom, é sempre importante a gente rever algumas coisas, por mais que elas sejam tão óbvias pra gente. Alright? Então vamos lá. O Present Simple, no inglês, né, ele tem um fato curioso. E esse fato curioso é que, diferentemente do português, que nós conjugamos, por exemplo, um mesmo verbo várias vezes no presente, vou te dar um exemplo. Eu trabalho, tu trabalhas, eles trabalham, nós trabalhamos, vós trabalhais. Tudo isso está no presente. Tá vendo? Então a gente tem 5, 6 diferentes conjugações por um verbo só no mesmo tempo verbal. E cara, vamos nos colocar no lugar de um americano, por exemplo. Let's put ourselves in their shoes. Então, quando você utiliza essa expressão, put yourself in
their shoes, ou put alguém, né? Colocar você mesmo in their shoes, nos sapatos de alguém, isso significa, tipo, vamos nos colocar no lugar do outro, né? Vamos ter empatia, vamos tentar entender a visão da outra pessoa. Let's put ourselves in their shoes. É muito mais complicado para eles aprenderem o português do que para nós o inglês. Porque eles vão ter que saber, eu trabalho, tu trabalhas, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham, sacou? Eles vão ter que saber 5 conjugações diferentes para um mesmo verbo, para um mesmo tempo verbal, que é o presente. Olha só que loucura. Já no inglês, isso não acontece. Nós temos somente 2 variações. É muito mais simples. Muito mais simples. Por isso que eu sempre falo que o English is beautiful. English is easy, fantastic. E uma vez que você compreende essas diferenças, essas facilidades, né? Essas peculiaridades entre um idioma e outro, cara, compreendeu, papum, vai assim, automaticamente. Igual trocar de marcha, você vai começando a falar sem perceber. Então, como eu disse, no inglês isso não acontece. Nós temos somente 2 variações. Olha só, vou explicar a variação. Vou pegar o verbo work, por exemplo, que é o verbo mais simples para nós aqui no nosso contexto, né? Então, o verbo work no presente, ele ficaria assim, ó. I work, you work, o you, esse you é o você no singular, né? You work, você trabalha. Tá vendo, ó? I work, you work. Mesma coisa. Aí vai entrar a terceira pessoa, que é o he, o she e o it. Quando nós estamos falando, então, de uma terceira pessoa, o he, o she, o it, somente nesse momento é que nós vamos utilizar o S. Então ficaria he works, she works, it works. He works, she works, it works. Então esse Szinho no final não quer dizer que é plural. Até porque se nós traduzirmos o he, o she, it, é ele, ela, isso, né? Não é plural. Esse Szinho serve somente para indicar que nós estamos falando de uma terceira pessoa que não está no contexto em que nós estamos. Alright? I work, you work, he works, she works, it works, you work, e esse you nesse caso é vocês, né? Aqui geralmente em contexto ele é falado you all, né? You all, esse all que é de todos, né? Então eles ajuntam, né? Juntam you all, às vezes até em frases, em filmes você vai escutar y'all, y'all, y'all work together. Vocês trabalham juntos. Por várias vezes você vai escutar o you all, né? O y'all together, alright? Então é you work, we work and they work, right? That's it. Tá vendo? É tudo work, 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 com exceção do he, she, it. Muito mais fácil o inglês do que no português. Aí agora eu quero fazer um contraste do que nós acabamos de aprender, né, com o áudio que nós escutamos. Lá no episódio 4 é o áudio que nós escutamos aqui, repetimos aqui hoje. Não sei se você percebeu, mas o áudio ele sempre está falando we. We work, we do, we provide. Quer ver? Vou colocar um pedacinho para você escutar e lembrar do que eu estou falando. Kikkoman is a Japanese company, and we sell 400 million liters We sell, tá vendo? We sell. Então, o we não precisa do S, né? Então, ele só usou o verbo normalzinho ali. of soy sauce every year. We employ around Olha lá, we employ, tá vendo? Nós empregamos. Então, neste caso, a pessoa que está falando o áudio, né? Ele se coloca, né, como parte integrante da empresa. Agora, se você fosse falar só da empresa, seria it, né? It, que aí é a empresa em si, que é isso, né? It employs, it provides. Aí você colocaria o S. Sacou? Esses detalhes, então, né, eu acabei não dando lá no episódio 4. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Mas olha só, ainda temos partes importantes da nossa lição aqui hoje. Não sai daí, alright? Então, você já entendeu que quando você está formando uma sentença, você não precisa utilizar o verbo no infinitivo, né? I to work, negativo, no. Seria o correto. I work. That's it. Salvo as exceções quando você quer juntar 2 verbos. Aí o segundo verbo precisa estar no infinitivo. I work to make money. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, etc. Alright? I, teacher. Eu sei que esse segundo verbo,
ele também pode estar no gerúndio, certo? Sim, esse segundo verbo também pode estar no gerúndio, mas como eu disse lá no início, não vou me aprofundar nessa gramática aqui hoje, até porque tem muitos detalhes, né? Dentro dessa regra, dentro dessa exceção, na verdade, tem 8 regras. Então, assim, não é horário, não é hora para isso, pelo menos por enquanto, alright? Vamos nos atentar aqui ao nosso contexto. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui hoje é que o inglês é muito mais fácil de ser conjugado do que o português, porque no português a gente tem várias conjugações para o mesmo verbo, para o mesmo tempo verbal, e no inglês a gente só tem 2 conjugações, né? Basta você colocar o Szinho ali no present simple, né, para o he, she and it, certo? That's it, easy peasy. Eu vou me estender um pouquinho aqui, só falando um pouquinho da parte negativa, né? Que eu acabei não falando muito da parte negativa aqui, de como transformar essas sentenças para o negativo. No português, nós falamos eu não trabalho, certo? Então, eu vou pegar aqui como contexto português. Eu não trabalho. No inglês, é I not work. Não, não, não. Errado. Não é I not work. Para você conjugar ou para você dizer uma sentença no presente simples, você sempre precisa ter auxiliares. O que são auxiliares? São ajudas, são palavras que ajudam o seu interlocutor, a pessoa que está escutando você, saber que você está dizendo essa sentença no presente. Então, ao invés de você falar I not work, você vai falar I do not work. Então, esse do aqui, que não tem tradução nenhuma, esse do aqui, ele só simboliza o seu interlocutor, que é no presente, né? Que você está falando essa sentença no presente. I do not work, ok? Aí você vai falar you do not work. Ou você pode abreviar isso. You don't work. You don't work. Tá vendo que o T às vezes nem sai? You don't work. You don't work. E aí quando a gente entra no he, she, it, da mesma forma que você tinha que colocar o S lá na conjugação afirmativa, lembra que fica he works, she works, it works? Aqui você vai fazer 2 coisas. O S do verbo works, você vai pegar esse S do final e vai colocar lá no do. Então vai ficar assim, ó. He doesn't work. O S sai do work, ele vai lá pro do, tá vendo? He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Sacou? E o restante é a mesma coisa. Mesma coisa, né, da conjugação da afirmativa. Então, ó. I work, I don't work. You work, you don't work. He works, he doesn't work. She works, she doesn't work. It works, it doesn't work. Tira o Szinho lá. You work, you don't work. We work, we don't work. They work, they don't work. Got it? Então, a gente tem, né, a mesma diferença na afirmativa com a negativa. Você usa o S no finalzinho do verbo, na afirmativa, e você usa o S colado ao do na negativa. Alright? Easy peasy lemon squeezy. Agora eu quero te dar um gatilho. E que gatilho é esse? Normalmente, quando nós estamos falando do present simple, e o que quer dizer o present simple? Quando nós falamos que a gente está falando algo no present simple, isso quer dizer que nós estamos dizendo algo que acontece rotineiramente, que acontece no presente, rotineiramente, né? Geralmente, alright? E existem algumas helpers, eu costumo chamar de helpers, ou palavras que auxiliam você e eu a identificar que uma sentença está no presente, no present simple. Quais são esses helpers? Essas palavras são always, always, sempre, never, nunca, sometimes, às vezes, sometimes, every day, every week, every year, every hour, every time. Então, tudo isso, ó, I work every day, I work every time, I work every week, I travel every year. Sacou? I always go to work, I never go to work. E algumas outras palavras também, por exemplo, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, hourly, de hora em hora. A gente pode utilizar esses advérbios de tempo, né, de frequência, de tempo, para indicar, então, com qual frequência a nossa ação acontece. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, I always go to CrossFit. I always go to CrossFit. I never play soccer. I never play soccer. Tá vendo? Agora vamos colocar o he, she, it. She works every day. She doesn't play every day. She doesn't play every day. She works every day. She doesn't play every day.
Got it? We listen to Business English do básico ao avançado weekly. We listen to Business English do básico ao avançado weekly, semanalmente. We listen, tá vendo? No present simple também. Fechou? Vários exemplos aqui para que você construa as suas frases no present simple de forma mais eficaz possível. Sim, com certeza absoluta, teremos outros episódios falando do passado, falando do present continuous, etc, ok? Estou trazendo isso aqui para ti porque eu identifiquei uma gap lá no início, e para quem gosta de entender o porquê das coisas, do que está por trás, né, da construção das frases, isso aqui é fundamental e com certeza poderoso, né, para que você consiga se comunicar melhor. Alright? To wrap up, or wrapping up our episode, concluindo o nosso episódio. Lá no episódio 4 você aprendeu verbos, vários verbos, né? Eu ensinei você a criar o seu primeiro contexto, o seu primeiro parágrafo descrevendo a sua empresa. Hoje, aqui, você identificou, você aprendeu e praticou como conjugar os verbos nos diferentes sujeitos, né, para as diferentes pessoas, no present simple. E agora é sua vez. De nada adianta você ficar aqui me escutando, né, e não começar a colocar tudo isso em prática, alright? Então, sempre tente seguir o ciclo do aprendizado efetivo. O que é o ciclo do aprendizado efetivo? O CAI. É você absorver, que é o que você está fazendo aqui hoje, é você praticar, né, e você colocar em revisão, ou seja, colocar em utilização frequentemente o que você absorveu, o que você praticou, e você revisar, ensinar alguém, praticar, falar, se expor, resolver problemas em English, etc, right? Sempre tenha em mente o CAI. Absorção, prática, fixação através de revisão, alright? That's it. Concluímos o nosso objetivo no episódio 5. No episódio 6, colocaremos tudo isso em context. Finalizaremos, então, esse contexto que iniciamos lá no episódio 3, alright? Thank you very much, and I'll see you in the next podcast episode.